Boa noite, meus amados. Eu convido os irmãos, amigos, amados igreja, a ficar em pé nesse momento. Nós vamos começar o culto cantando ao Senhor, declarando que é tempo de louvar a Deus, é tempo de agradecer a Deus. São 36 anos para a honra e para a glória do nosso Deus. Você pode adorar o Senhor com palmas, com alegria, com júbilo. Adora o Senhor, declarando que hoje é tempo de louvar a Deus.
Sim. Boa noite, irmãos. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos estar orando neste momento. Gostaria de pedir a nossa irmã Gedília que orasse neste momento, agradecendo a Deus por esse momento aqui, né? Vamos orar neste momento. Temos aqui bastante visitantes, né, também, que está aqui nos honrando com a presença, né, quero dizer a todos sejam bem-vindos em nome de Jesus, e essa igreja ama cada um de vocês, amém? Nós vamos estar fazendo a nossa leitura, neste momento, leitura bíblica, que se encontra no livro de Salmos, capítulo 126, versículo 3 a 6. Irmãos, vamos fazer essa leitura de forma assim. Eu vou estar lendo os versículos ímpares, os irmãos da igreja verão os versículos pares. E diz assim: sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aqueles que semeiam com as lágrimas colherão com cânticos de alegria. Aquele que está chorando enquanto lança semente, colherá com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Vamos todos repetir o versículo 5, irmãos. Aqueles que semeiam com lágrimas colherão cânticos de alegria. Amém? Assim a palavra está no louvor, equipe de louvor deste momento. Amém. Vamos fazer a plantação, não pode se sentar. Oh,
Neste momento, nós vamos passar um momento do ofertório. Que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, posso estar dedicando o montar do Senhor neste momento. Vamos fazer a leitura bíblica que se encontra no livro de Lamentações, no capítulo 3, do versículo 19 ao 26, que diz assim: Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo e do fiel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recondarei o meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que atêm a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter a esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Amém, meus amados irmãos. Vamos perder mais uma vez, se quiser, nesse momento para ter a oportunidade de agradecer a Deus. Dízimo não é algo obrigatório, forçoso, não. Dízimo é uma adoração a Deus, é algo, ser grato a Deus. Eu sou grato a Deus, por esse motivo eu trago os meus dízimos e a minha oferta. Nesse momento vai cantar a canção de motivos para agradecer. E os irmãos que estiverem preparados para adorar o Senhor, agradecer ao Senhor por seus dízimos e ofertas, que poderão fazer enquanto nós cantamos essa canção.
ofertas e orar também pelos 36 anos que a igreja está completando, né, nessa data. Vamos orar pelo nosso filho. A irmã Paulo trouxe o nome dos visitantes, que eu não nome de nomes, né? Mas hoje está lembrando nós com a presença Samuel, Cauã, Eduardo, Eliane, Eliara, é isso mesmo, Débora e Sueli, né? Sueli que está lá atrás, né? Acho que é isso. Todos sejam bem-vindos, pastor Henrique também, mas sua esposa, né? Todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. E assim eu quero passar a palavra para o nosso pastor, que vai ministrar a palavra para a gente. Então, mais uma canção? O irmão pode estar sentado. Nesses 16 anos, em todo momento, todo curso da história da igreja, a honra e a glória sempre é de Deus, sempre é de Deus, sempre é Ele. Por mais que nós, homens e mulheres, se empenharam na obra, mas tudo é para a honra e para a glória de Deus. Temos que entender que tudo nós fazemos tem que ser para exaltar, para adorar aquele que vive para todos sempre. Dois motivos. A Ele pertence a honra e a glória de todo mundo. Essa questão fala sobre isso. Senhor, recebe a honra, recebe a glória.
Glória a Deus. Toda honra, glória pertence àquele que vive e reina para todos sempre, o Senhor Jesus. 36 anos. Como nós falamos na sexta, sábado e domingo, você sabe, né? Muitas coisas aconteceram nesses 36 anos, né? Muitas lutas, muitas batalhas, muitas lágrimas foram derramadas, muitas angústias, muitas aflições, mas em todo momento da história da igreja, na verdade, todo momento da história humana, tem sempre o cuidado de Deus em todo momento. Tem sempre a mão poderosa de Deus a conduzir, a controlar todas as coisas. Nada acontece sem que Deus não tenha o pleno, a soberania em todas as coisas. A Bíblia tem N passagens, exemplos que mostram a soberania de Deus, o controle dele, o sustento de todas as coisas, onde tudo converge para a glória de Deus, tudo converge de acordo com a vontade dele, com a orientação dele, com o sustento dele, por mais que às vezes as coisas parecem fora do controle, por mais que às vezes as coisas parecem sem sentido. Às vezes nós, seres humanos, somos ávidos em pensar: pronto, deu tudo errado, pronto, não era esse caminho. E aí Deus conduz todas as coisas para o bem daquele que ama ao Senhor. E aí nós apenas conseguimos entender: está vendo? Precisou acontecer isso, para que nós chegássemos a esse ponto. Na sexta-feira, o pastor Giovanni falou sobre Jesus ser a luz do mundo, ser a luz da igreja, e ele falou que a igreja, a ideia da mensagem dele, que a igreja tem que continuar transmitindo essa luz para os homens. No meio das trevas, a luz do Senhor Jesus, como ele usou o texto de João capítulo 8, versículo 12, Cristo, ele afirma-se, ele fala: eu sou a luz do mundo. E aí ele usa a mesma ideia, a mesma expressão lá de Êxodo, quando Moisés tem aquele encontro com Deus e ele pergunta: mas como é que eu vou falar com o Senhor? Qual é o seu nome? Deus revela
Moisés, eu sou o que sou, eu serei o que serei, melhor expressão no hebraico, eu serei o que serei. E é interessante que o Senhor Jesus usa essas afirmações inúmeras vezes. Eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a vida em si. E essa expressão eu sou significa no grego ego, eni, ou seja, serei o que serei, eu sou a vida, eu sou a luz, eu sou o pão, eu sou a essência. No sábado o pastor Giovanni falou sobre um evangelho que mata, e aí usou o texto de João capítulo 12, versículo 24, e falou que o evangelho realmente ele tem que levar à morte. Usou aquela passagem onde Cristo fala: se um grão ele não morrer, esse grão não vencer, ele não vai poder ser frutífero. E ele usou essas expressões afirmando e pontuando algumas verdades. Nessa noite eu quero, nessa noite de festa, eu quero falar sobre tempo de mudança. Eu quero ao mesmo tempo desafiar a igreja, desafiar os nossos irmãos e amigos visitantes a ter realmente essa visão, esse tempo de mudança, essa necessidade de mudança. Eu quero trabalhar somente essa noite, somente 3 verdades. Os irmãos estão acostumados a trabalhar 4, 5 verdades. Nessa noite eu quero trabalhar somente 3 verdades. Baseado no texto de Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao versículo 16. Filipenses 3, versículo 12 ao versículo 16. Abra sua Bíblia e mantenha ela aberta. Nós vamos, nesses 3 pontos, as 3 verdades que vamos abordar dentro desse tema, tempo de mudança. Nós vamos trabalhar dentro desse texto, explicando ele todo. Diz bem assim para nós a palavra de Deus, Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao versículo 16. Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas consigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço: esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para o que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Verso 16. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a Tua palavra que é viva, poderosa e eficaz, foi mais uma vez. E nós reconhecemos, ó Deus, eu reconheço a minha pequenez, a minha fragilidade, reconheço que sou fraco, pobre e pecador. E não sou digno, ó Deus, de abrir a Tua palavra, de ler a Tua palavra, e muito mais de explicar. Por esse motivo, eu peço ao Senhor a Tua direção. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha clarear os nossos corações. Que venhamos entender a Tua poderosa palavra e entender a necessidade de mudança, se porventura houver. Ó Espírito Santo, fale conosco, ministra com graça e com misericórdia, pois a Ti oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tempo de mudança. 3 verdades, meus queridos irmãos e amigos, são necessárias para nós compreendermos esse tempo de mudança. A primeira verdade, para haver mudança, para ter essa compreensão dessa necessidade de mudança, por mais que tenhamos completado 36 anos, nós precisamos, a primeira verdade é ter o reconhecimento
Para haver mudança é preciso, primeiramente, ter um reconhecimento das nossas necessidades. Versículo 12 ao versículo 13, Paulo nos mostra exatamente isso. A carta de Filipenses é chamada carta da alegria. Foi escrito mais ou menos no ano 62 a 65 depois de Cristo. Paulo estava preso em Roma, já seria morto dias à frente. E Paulo escreve as cartas da prisão, Efésios, Colossenses, Filemon e Filipenses. Essa carta é a carta que Paulo teve maior prazer, maior alegria em escrever. Mas isso não quer dizer que Paulo não confrontou os irmãos, ele não orientou os irmãos, ele não despertou os irmãos, ele não encorajou os irmãos, pelo contrário. Paulo escreve com extrema alegria, mesmo acorrentado, mesmo preso, mas ele escreve com a intenção de também trazer mudança para aqueles irmãos, de algumas coisas que estavam necessitados. E a primeira coisa que precisamos entender, nós hoje debatistas por nelas, e os irmãos que nos visitam, e os amigos, é que para haver mudança, primeiramente é preciso haver o reconhecimento das nossas necessidades. E quando falamos de mudanças, falamos de reconhecimento de algo que precisa ser mudado. E é esse reconhecimento que nos impulsionará a buscar essa mudança. É devido a esse reconhecimento, quando eu reconheço as minhas necessidades, as minhas fragilidades, aonde eu estou fragilizado, aonde eu preciso mudar, aí que vem acontecer as mudanças. E só esse reconhecimento que vai nos fortalecer na nossa caminhada. Se você olhar para o capítulo 3 de Filipenses até o capítulo 4, a intenção de Paulo era de fortalecimento para esses irmãos, era de firmar esses irmãos na caminhada cristã, era de incentivá-los na mudança física, ou seja, na forma de viver, na forma emocional, mudanças emocionais, ou seja, na forma de pensar, de agir, e também mudanças no campo espiritual, ou seja, uma forma contínua de viver, de pensar, de esperar, sem perder o foco. O capítulo 3 a 4 de Filipenses, Paulo ele tem essa intenção de mexer com os irmãos, ele mexe. E essa é a mesma intenção que nós queremos nessa noite para a igreja e para vocês que nos visitam. É tempo de mudança, é necessário haver mudança, mas para isso precisa ter reconhecimento. Você precisa reconhecer, eu preciso reconhecer, nós precisamos reconhecer que necessitamos de mudança. Seja uma forma física, forma de viver, forma emocional de pensar, ou na forma espiritual, numa continuidade de viver, pensar e esperar sem perder o foco. É momento de nós amadurecermos espiritualmente. É momento de nós realmente nós vivemos realmente como homens e mulheres, como uma igreja cristocêntrica, como uma igreja teocêntrica, como uma família cristocêntrica, como uma família teocêntrica, aonde tudo que eu vivo é para a glória de Deus, aonde tudo que eu penso é para a glória de Deus, aonde tudo que eu exerço, seja no meu trabalho, na minha faculdade, entre os meus amigos, não importa onde eu estiver, eu tenho que entender que a minha conduta, a minha forma de viver, não pode ser de forma outrora. É necessário mudanças diárias. O versículo 12, meus amados irmãos, veja aí na Bíblia aí. Paulo fala assim: não que eu tenha já recebido. E é interessante que esse versículo 12, ele traz dois sentidos nessa primeira frase aí, né? Não que eu tenha já recebido. Tem dois sentidos importantíssimos que Paulo traz e aborda. O primeiro sentido, para entendermos que é tempo de mudança, para termos esse reconhecimento, é preciso haver honestidade. Quando Paulo fala bem assim, não que eu tenha já recebido, Paulo está sendo honesto com ele. Ele diz: olha, Paulo preso. Veja que coisa gigante. Paulo
poderia ser exaltado. Paulo poderia dizer: olha só, eu tenho as marcas no meu corpo. Eu sei o caminho que eu tenho que andar. Eu sei que eu sou varão. Mas Paulo, ele trabalha sobre dois pontos, sobre duas necessidades, sobre dois sentidos. Para ter esse reconhecimento, para ver essa mudança, é preciso ser honesto, ter uma honestidade, e ao mesmo tempo, o segundo sentido é o descontentamento. Meus amados irmãos, dois sentidos: ser honesto e ter um descontentamento. Por quê? Com a forma de viver. Eu fico intrigado com o que Paulo escreve, por qual motivo o homem já estava à beira da morte, mas ele não se achava de forma digna, ele não se achava de forma plena, de forma perfeita. Paulo queria mudança, Paulo exigia mudança dele mesmo, Paulo cobrava-se de si mesmo, ele era honesto com ele mesmo. Eu preciso de mudança, não que eu já tenha recebido, ou seja, ele era honesto. Ele reconhecia as suas fragilidades. Ele era uma pessoa descontente, ou seja, no sentido de ele necessitava, era uma mudança, era uma necessidade, um reconhecimento diário, era um descontentamento, porque ele mesmo fala: o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, já está posto, já está feito. Ele vivia uma briga, uma batalha interna em todo momento. Isso é interessante. Para nós, como igreja do século XXI, talvez podemos pensar: nós já sabemos todo o caminho para andar. Certa vez eu ouvi da boca de um pastor. Estávamos conversando com ele, eu mais um outro pastor, e conversando sobre as transliterações grega e hebraica, e ele vira para nós, por ter já uma carga pastoral maior, um tempo de ministério muito maior do que o nosso, ele vira e fala assim: eu não uso mais essas transliterações. Não preciso mais usar, porque eu conheço e sei todos os caminhos das transliterações gregas e hebraicas. Eu fiquei espantado, porque é impossível um ser humano na face da terra ter esse conhecimento. Impossível, inatingível. Em todo momento necessitamos de aprendizado, em todo momento necessitamos de mudança, em todo momento necessitamos de nos lançar diante de Deus, de buscar em Deus todo conhecimento. Impossível. Precisamos ser honestos, precisamos ter esse descontentamento. Por qual motivo, meus amados irmãos? Se eu não sou honesto, se eu não tenho esse descontentamento, eu vou viver um evangelho de conformismo, de acomodismo, um evangelho frio e barato. O texto continua e ele continua a nos mostrar para nós. Veja aí, ele fala: prossigo, verso 12, ele vai: não que eu tenha recebido, mas já tenha obtido. Aí continua: a perfeição, mas prossigo. E esse verbo, esse termo prosseguir, é um termo de agressividade, é um termo enérgico. Ele é honesto, ele é descontente e ele prossegue de forma violenta, agressiva, enérgica. Ele buscava incessantemente a mudança, ele buscava incessantemente a perfeição, ele buscava incessantemente, incansavelmente ser diferente, pregar diferente, viver diferente, testemunhar diferente, cantar diferente, adorar diferente, ter uma fé robusta, uma fé sólida, ter uma base firme mesmo em Deus. É por isso que ele fala: eu prossigo, ou seja, insistente, agressiva, enérgica. Para quê? Por qual motivo? O viver de um cristão tem que ser um viver de caminhada de santidade. Uma igreja que se preza 36 anos de idade ou 200 anos de idade, ela nunca pode esquecer, irmãos, não podemos esquecer que o nosso caminhar tem que ser o caminho de santidade.
E a santidade, a busca pela santidade, o caminhar pela santidade tem que ser algo, um processo muito árduo, tem que ser de forma agressiva, enérgica. Eu não posso parar. Eu não posso parar. E ele fala mais ainda, ele usa a expressão conquistar e ser conquistado. Ele usa um jogo de palavra, ele prossegue, ou seja, está aí no verso 12, mas prossigo para conquistar, para aquilo que também fui conquistado. Veja que interessante, ele usa a expressão, ele muda os contextos. Por quê? Porque ele poderia dizer, porque eu fui conquistado. Porque Paulo sabia que ele foi chamado por Cristo. Paulo foi perseguidor, zombador. Paulo mandou prender e até matar cristãos. Mas pela graça de Deus, Cristo alcança, chama ele, Saulo, Saulo, porque se persegue. E aí Saulo, ele se torna um servo de Deus. Saulo e Paulo é o mesmo nome, é a mesma expressão. E aí fala que Deus assim, Paulo, você vai aprender o que é sofrer pelo Evangelho. E Paulo sabia que ele foi conquistado no meio das trevas, pela luz de Cristo, pelo poder de Cristo. Paulo sabia que como um grão de mostarda, como um grão de semente tem que morrer, como diz João capítulo 12, versículo 24, que pegou João ontem. Paulo precisava morrer para esse mundo e viver para Cristo. E ele sabia que ele foi conquistado. Para quê? Para viver uma jornada de conquista, de busca, de caminhada, de fortalecimento, de reconhecimento, de mudança. Não podemos parar, irmãos. 36 anos. Não podemos nos acomodar. Temos que ser violentos na busca pela santidade. O reconhecimento da nossa necessidade de mudança tem que latejar no nosso coração, tem que latejar nos nossos ouvidos, nos nossos passos, nos nossos braços, nossas mãos, tem que latejar ansiosamente esse fortalecimento espiritual. Temos que ser igual, batalhar muito, lutar muito para ser igual ao Senhor Jesus. Olha o verso 13, veja aí. Irmãos, quanto a mim, não julgo ao havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico, e avançando para que adiante de mim estão, queridos irmãos. A ideia aqui, no termo alcançado, é a mesma ideia de conquistar. Ele fala, não que eu já tenha alcançado, não que eu já tenha conquistado, mas uma coisa eu falo. Aí eu pergunto aos irmãos, um preso pode conquistar algo mais? Um homem acorrentado, muitas vezes, na sua cintura, nas suas mãos, nas suas pernas, poderia conquistar algo mais? Será que um homem sendo cercado por soldados poderia ter alguma oportunidade de conquistar algo mais? Mas Paulo, ele dá uma lição. Ele fala, eu não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Porque passar é passado. O que nos cabe hoje, nesse dia de hoje, nesses 36 anos, é olhar para frente, é caminhar firme, é olhar sempre diante, é não perder o foco, é manter sempre a coragem, a dedicação de buscar por mudança, de reconhecimento, de entender que nós somos necessitados, não podemos ficar presos. Nós somos uma igreja madura. Podemos ser 1 milhão de anos, e aí assim seremos homens e mulheres necessitados de aprendizado, necessitados de mudança, necessitados de reconhecimento. Então o que nos cabe é manter o foco. Uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam. Vamos avançando, vamos andando, vamos correndo, não podemos parar, vamos adiante, vamos pregando, vamos evangelizando. Vamos mostrando a luz do Senhor Jesus no meio das trevas. Vamos ser uma igreja cristocêntrica, teocêntrica. Vamos realmente vivendo e praticando o Evangelho do Senhor Jesus. Isso requer reconhecimento. Isso requer mudança. Isso requer confrontar em todo momento as nossas vidas.
segunda verdade, meus amados irmãos, nesse tempo de mudança, que você, que eu, que nós precisamos ter, é ter um objetivo certo e concreto. Não adianta eu falar que eu necessito de mudança e eu até ter o reconhecimento, mas se o meu objetivo não é certo, mas se o meu objetivo não é concreto. Veja, os versos 13, ele traz 3 verbos. Veja aí. Uma coisa eu faço, esquecendo-me e avançando. Ele usa 3 verbos. O verso 14 usa um verbo muito interessante, que fala prosseguir. Prosseguir é o mesmo verbo que nós falamos aqui, de enérgico, de força. Esses 2 verbos, 4 verbos trabalham no tempo presente e futuro. Dinâmico é algo muito, é um dinamismo. Se forma, eu não posso parar, eu tenho que manter o foco. Uma coisa eu faço diariamente, eu não posso esquecer, nunca em nenhum momento eu posso deixar de esquecer que eu preciso ter mudança, que eu preciso ter conhecimento, que o meu objetivo é certo, é concreto, e aí eu vou prosseguindo. Os 4 verbos trabalham no tempo presente e futuro, dinâmico, apontando em todo o momento a necessidade de mudança, a necessidade de ter a nossa caminhada pautada, centrada em Deus. Mas pode perguntar, pastor, mas por qual motivo eu tenho que ter esses objetivos? A resposta é simples, a resposta ela é rápida. Por qual motivo eu tenho que ter? Porque são esses objetivos certos e concretos que irão nos conduzir no caminho de retidão, no caminho de certeza, firmado, no caminho de solidez. São esses objetivos certos e corretos que vão nos manter sólidos, firmes e constantes na nossa caminhada cristã. Foi exatamente isso que Paulo transmitiu aos Filipenses nesse único verso, o verso 14. Ele fala, prossiga, ou seja enérgico, como eu falei no verso do texto anterior, seja enérgico, agressivo, prossigam para o alvo, seja semelhante. Qual o alvo da igreja? Qual o alvo cristão? Ser igual ao pastor Edas? Não faz isso não, seu pai é pecador. Ser igual ao pastor Giovanni? Também não faz isso não. Queridos, o objetivo certo e concreto do cristão, da igreja, é ser semelhante a Cristo, hoje, agora e todos os dias da minha vida. É essa expressão que Paulo usa no tempo prosseguir. Seja, busque desesperadamente sermos semelhante a Cristo, hoje, agora, amanhã, depois da manhã, final do ano, no início do outro ano, 2026, 27, 28, até o final das nossas vidas, pois na eternidade nós estaremos. Então, enquanto aqui nós vivemos, nós temos que prosseguir para o alvo, ser semelhante a Cristo, hoje, agora, amanhã e depois da manhã, em todo momento da nossa vida. Não podemos perder o foco, não podemos perder o objetivo. Certo é esse, concreto é esse. Não existe facilidade cristã. Esse evangelho de facilidade que se pregado pelos 4 cantos da terra é um evangelho diabólico, demoníaco, é anátema. Esse cristianismo de oba-oba, de cores e nem cores assim, é um cristianismo fraudulento, tem levado homens e mulheres ao inferno, às trevas, à dor e à agonia. O evangelho que traz confrontamento, que traz mudança, é o evangelho que requer de nós termos objetivos certos e concretos. E todos os objetivos certos e concretos se encontram em Cristo, se encontram em Deus. Veja o verso 14, olha que ele fala para nós: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prosseguir para o alvo, ser semelhante a Cristo. O prêmio, o que significa isso? Com Cristo na eternidade. Eu sou semelhante, eu busco ser semelhante a Cristo. Para isso, eu preciso abrir mão do meu orgulho,
da minha altivez, eu preciso abrir mão do velho ego, dos velhos costumes, eu preciso abrir mão dos meus pecados, dos meus prazeres. Para ser semelhante a Cristo, eu preciso, como eu falei semana passada, sair da porta larga e entrar na porta estreita. A porta larga tem um banquete suntuoso, de todas as suas erros que você possa pensar. Na porta estreita é luta. Porque a porta estreita, o fim é a eternidade. A porta larga, o fim é a perdição eterna. Na porta estreita, o caminho é de santidade. Na porta larga, o caminho é de falsidade. Precisamos prosseguir para o prêmio, ou seja, com Cristo em todo momento na eternidade. E a soberana vocação de Deus, o que significa isso? Como o tio Paulo fala isso, queridos, além de crermos e termos a segurança da eternidade com Cristo, a promessa pela eternidade, a promessa, ela é segura, ela é sólida. Por qual motivo? Quem fez, quem faz, não mente, é o próprio Deus. É isso que ele fala para os Filipenses. Olha, Filipenses, igreja de Filipenses, olha, meus irmãos, prossigam para o alvo, não desistam, não desanimem, mantenham os seus passos sólidos na soberana vocação de Deus, ou seja, caminhando para a eternidade, porque em Deus, de Deus em Cristo Jesus, ou seja, a promessa segura e constante que temos dele. Esse é o objetivo, certo e concreto. A terceira e última verdade para ter essa mudança é você ter uma atitude. É você ter uma atitude diária dessa mudança. Não espere o dia de amanhã. Não espere as coisas ficar boas, porque não vão. Não espere o governo se tornar um governo simpatizante do cristianismo, porque se for, tem algo errado por trás de tudo. Não espere o mundo se transformar em um mundo de paz. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Os passos, os dias são maus e vão continuar sendo piores cada vez mais. É bíblico. A atitude que você tem que ter hoje é de entender que você precisa de mudança. Você precisa reconhecer as suas necessidades. Você precisa ter objetivos certos e concretos. E não existe objetivos certos e concretos se não for com Cristo Jesus. Não existe. Você pode fazer planos e projetos, se não for em Cristo Jesus, os seus planos e projetos, uma hora ou outra, vai ruir, vai cair. Veja só, irmãos, os versículos 15 e 16 mostram exatamente isso. E esta é a ordem de Deus para hoje, para as nossas vidas. Eu vou fazer um link com alguns personagens bíblicos para entender como é que Deus trabalha. Lá para Adão ter uma atitude diária de mudança. Lá para Adão, antes do pecado, antes de entrar o pecado, Deus falou para Adão: Zé, cuide desse animal. No pós-pecado, depois que o pecado entra no mundo, a ordem para Adão que Deus dá é: agora você vai trabalhar, agora você vai ter que suar, você vai ter que se esperar agora. E mais à frente, veja, para Noé, Deus falou bem assim: constrói para mim. E mais, Ele falou: confia em mim. Mais à frente, para Abraão, Ele fala assim para Abraão: sai da sua terra. Abraão, você queria para mim agora. Um pouco mais à frente, para Moisés, Ele falou: não pare. Moisés, não pare. Siga em frente. Para Samuel, os profetas, Deus falou: prossiga, não tenham medo. Para Davi, Deus falou: descanse, espere, continue. No Novo Testamento, o Senhor Jesus falou aos discípulos, Ele falou: ide, não tenha medo, não pare, não descanse, continua. Veja, irmãos, a ordem é a mesma. Entra ano, sai ano, entra século, sai século. Entra contexto e sai contexto. A ordem de Deus, desde Adão até os dias de hoje, na nossa igreja, 36
de mudança, de reconhecimento, de foco certo, de objetivo concreto. Veja o verso 15. E ele fala bem para nós nesse momento. Ele fala: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse mesmo sentimento. O termo sentimento aqui no grego significa uma atitude histórica. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. O verso 15, meus amados, ele segue duas linhas. Veja, o verso 15, Paulo trabalha sobre dois pontos. Um, ele vai confrontar os cristãos fiéis. Dois, ele vai ser um pouco sarcástico com os fariseus e com os mestres da lei. Paulo vai trabalhar sobre essas duas linhas. Ele vai no incentivo de dar um ânimo aos seus irmãos cristãos fiéis. Ele vai trabalhar sobre essas duas linhas. Olha só, nós que servimos a Deus com fidelidade, mantenhamos o foco, caminhamos nessa perfeição. O cristão fiel entende que a busca pela perfeição, pela santidade, é uma busca diária. O cristão fiel jamais vai se deixar se levar a ter esse sentimento de satisfação própria. Já conheço tudo, já sei tudo. Não, o cristão fiel, ele vai ter esse latejamento nele. É necessário mudança, preciso mudar. Então Paulo trabalha sobre esses dois pontos, essas duas linhas. Aos cristãos fiéis, eles vão ser despertados a não se esmorecer, a não parar de buscar a santidade, de caminhar na perfeição, de buscar essa perfeição em Deus e com Deus. Por qual motivo? Os falsos mestres, os falsos cristãos, os fariseus, os saduceus da época, por qual motivo Paulo também usa um pouco de sarcástico com esses homens? Porque esses homens, a falsa igreja, o falso cristão, ele acha que não tem mais, que não precisa de mais nada. Ele já se acha apto, perfeito. Não preciso mais ler a Bíblia, não preciso orar, não preciso ir para a igreja cultuar, não preciso mais adorar a Deus, cantar louvores. Eu já tenho a minha segurança de salvação. Primeiro, se eu sou salvo em Cristo Jesus, é necessário mudança, é necessário arrependimento. Sem arrependimento não há salvação, e se não há salvação, não há eternidade. É necessário a conversão vem mediante o arrependimento. É impossível você, eu, um homem, a humanidade ser salva se não tem arrependimento. Então, se realmente conheço Cristo, é necessário mudança, transformação, renovo, purificação, solidez, firmeza, santidade. Segundo, meus amados irmãos, se eu sou cristão genuíno, eu vou querer testemunhar, anunciar, pregar, mostrar essa alegria, mostrar a beleza, mostrar a luz de Cristo, mostrar a vida de Cristo, mostrar a esperança que temos em Cristo, mostrar a atitude de um viver correto para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. O falso cristão, a falsa igreja, bate no peito e fala: não precisamos dessas regras bíblicas. Paulo confronta. Veja só os dois caminhos. Um vai reconhecer que precisa de mudança, o outro não. E ele fala, continua no verso 15, né? Pensar de outro modo. O que significa isso? É você insistir no passado. É aquela pessoa que insiste em viver uma vida cristã, entre aspas, mas informado nas práticas passadas, nos pecados. É eu não querer achar que não preciso abrir mão do meu ego, do meu orgulho, dos meus vícios. Isso é um modo errado de pensar.
pensar de outro modo, ou seja, insistir no pecado, insistir no erro. Paulo, ele vai confrontando os cristãos e os falsos mestres, porque ele sabia que os falsos mestres, os falsos cristãos, eles vão insistir em viver da mesma forma errada que eles têm vivido. Olha o verso 16, para encerrarmos esse ponto. Veja o verso 16. Todavia, agora Paulo olha para os cristãos mais uma vez, genuínos. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo agora muda o foco, assim como o Senhor Jesus mudou o foco várias vezes para fortalecer os seus discípulos. Paulo muda o foco agora para os servos de Deus de Filipenses. Ele fala: olha só, permaneça, não pare, prossiga o rumo à santidade, tenha sempre uma atitude diária de mudança, não deixe de buscar a mudança. Aí ele fala: todavia, andemos, prossigamos, caminhamos, lutamos, batalhamos, venha mais um ano, 37 anos, venha mais 10 anos, não importa, a nossa atitude tem que ser diária, de mudança, de necessidade de mudança, porque senão, se a nossa atitude não for uma atitude de mudança, se a nossa atitude não for uma atitude de reconhecimento, se a atitude dessa igreja não for uma atitude de objetivo concreto e certo em Deus, fatalmente ela vai parar. E não tem essa de falar que as portas do inferno não prevalecerão contra a casa do Senhor. Não quer dizer portas de igreja, quer dizer sobre a vida cristã, o homem cristão, a mulher cristã, a família cristã, a igreja cristã fiel. Portas de igrejas, templos fixos, fecham e abrem em todo momento. A nossa volta, o que mais tem aqui é a igreja. Eu já falei para os irmãos, não tenho medo de falar e repetir. Eu preferi que tivesse 500 bares e uma só igreja, mas que pregasse e vivesse o puro evangelho do Senhor Jesus, do que essa bagunça que existe no nosso dia atual. As portas da igreja física vão se fechar. Essa igreja só vai prevalecer diante dos obstáculos da vida. Primeiro, se tiver um reconhecimento. Se vocês, irmãos, se nós mantivermos na mente, latejando em nós, o reconhecimento de mudança, de ser melhor. Segundo, ter sempre um objetivo concreto e certo, focado em Cristo Jesus. Se o pastor Elson um dia sair daqui, entrar um outro pastor, e se os irmãos observarem que o pastor quer estar pregar o evangelho que não trouxer confronto, pode contar que é um pastor fraudulento, é um evangelho anátema, não pertence à igreja. Se essa igreja não mantiver um foco concreto e certo, se essa igreja não tiver uma atitude diária de mudança, de nada vale o esforço dos irmãos nesses 36 anos que aqui passaram. Vai ser jogado por terra todo o trabalho missionário, desde a terra, desde os missionários americanos que aqui vieram. Os irmãos vão estar jogando por terra todo o trabalho que eles fizeram, todo o ardor, todo o sangrado, todas as lágrimas que aqui foi rolado, usando o bom andamento do Evangelho do Senhor Jesus, preservando Cristo, o centro da igreja, preservando o Evangelho do Senhor Jesus. Que Deus possa trazer no teu coração essa mudança. Que Deus possa trazer no seu coração, na sua mente, realmente essa necessidade de mudança. E que você que está aqui nos visitar hoje, se você realmente quer experimentar essa mudança em Cristo Jesus, faça um compromisso com o Senhor hoje. Não volte para a sua casa, não vá deitar na sua cama se antes você não orar. Deus, eis-me aqui.
Muda a minha vida. Eu reconheço as minhas necessidades. Me mostra os objetivos concretos e corretos que eu tenho que ter. Me mostra essas atitudes diárias que eu preciso ter. Ah, meus amados, é pela bondade, é pela graça de Cristo Jesus. A gente vai encerrar cantando uma canção. Depois vai ter um vídeo da igreja. Aí. Essa canção fala sobre essa maravilhosa graça do Senhor Jesus. Graça que transforma, que cura, que renova, graça que purifica, graça que nos concede diariamente esse fortalecimento, esse reconhecimento e essa solidez do Senhor Jesus.
E o sol não vai brilhar. Olha a segurança que temos em Cristo. Deus, teu dia Cristo hoje pode fazer na sua vida. São 36 anos vivendo para a honra e para a glória de Deus. Vamos orar? Santo, poderoso, maravilhoso, eterno, soberano Deus. Pela tua graça e pela tua misericórdia, ó Deus, graça é um favor imerecido, graça que salva, que cura, que transforma. E pela sua misericórdia que nos protege diariamente. É como se um guarda-chuva gigantesco se abrisse sobre nós e raios e trovões explodissem em cima dele. É pela tua graça e pela tua misericórdia, ó Deus, que nós hoje podemos completar 36 anos para a honra e para a glória do Senhor. 36 anos vivendo por Evangelho, 36 anos passando por lutas, por batalhas, por aflições, por dor, por angústias, passando por diversas situações difíceis, mas em todo momento a tua graça, a tua misericórdia, a tua mão poderosa sobre nós esteve, está e continuará estando até o final das nossas vidas. Que essa igreja, ó Deus, permaneça com o farol iluminante, levando a luz de Cristo no meio das trevas. Que essa igreja continue pregando por Evangelho. Que os irmãos dessa igreja sejam despertados diariamente a ter um reconhecimento de mudança, a ter um objetivo certo e concreto, a termos uma atitude dinâmica e diária de mudança para a tua honra e para a tua glória. E que os nossos irmãos militantes, que aqui se faz presente, ó Deus, tenham um desejo ardente de viver para a tua honra e para a tua glória. Que o Senhor Espírito Santo é que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. E eu boto em suas mãos cada um deles. Não preciso fazer apelo nenhum, porque a tua palavra foi anunciada. E é o Senhor que convence, quem converte, quem transforma, quem cura e quem renova. Em nome do Senhor Jesus, papai. Em nome do Senhor Jesus, eu coloco cada um de nós em suas mãos poderosas. Que a tua bondade, a tua graça reine sobre as nossas vidas. Que haja libertação, que haja cura, que haja renovo em todo momento. Enquanto nossa igreja estiver com as portas abertas, que haja o puro Evangelho sendo anunciado em nome do Senhor Jesus. A ti oramos e não tudo. Os irmãos vão ver um vídeo, contar um pouco da história da igreja. São muitas fotos,
que nós temos, conseguimos ontem, e aí ele já deu uma encorpada comigo.
Você é responsável, sabia disso? Você é responsável para que essa igreja permaneça firme e constitucional do Senhor. Eu sou responsável, nós somos responsáveis por Cristo Jesus e viver o Evangelho. Amém? Chama aqui o pastor Henrique. Pastor Henrique, ele vai dar, ele vai orar e vai encerrar esse culto dessa noite. Vem cá, pastor Henrique, por favor. O pastor Henrique foi um dos pastores que ajudou essa igreja em momentos difíceis. Né, pastor Henrique? Então, o pastor Henrique vai estar orando e dando bênção nesse momento. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quando por aqui passei sobre a eleição de Deus, a convite dos irmãos, eu tive a bênção de me reunir com o pastor da igreja Batista lá em Itaparica e encontrei uma porção de nomes de pessoas, né? E trouxe então a relação dos nomes. Naquele tempo, o irmão Paquiera era seminarista dessa igreja. Logo foi tomada a iniciativa da organização lá da igreja. Como essa igreja participou, como essa igreja foi realmente dinâmica, a decisão de prosseguir. E lá, aquele tempo bonito, né, organizado, o pessoal já estava trabalhando lá e essa igreja investe naquele trabalho, para a glória de Deus. É porque tenho lembrança do tempo que passei aqui, mas eu fiquei de lá para cá, olha por causa de Deus, depois que o pastor Hélio veio para cá também, sobre a direção do reino de Deus, que deu aos irmãos a iniciativa de unidade, dar posse e prosseguir esse trabalho maravilhoso. Glória a Deus. Eu agradeço também quando você mencionou o nome do irmão Samuel e você, o amado filho, né? E eu lhe dar para mim. Yes. Se não houver tradutor, não posso falar muito bem, mas ele mesmo pode trazer. O seu nome então ele diz, ok? Meus irmãos, procure chorar o quanto puder. Eu estou traduzindo pela pregação. Procure chorar, prossiga chorando. Porque quando acabar de chorar, quando não chorar mais, o corpo já vai estar dentro do caixão. E aí o pessoal que está em volta também me chora quando não, porque eles estão agora. Então veja a poesia assim que nasceu no meu coração, eu vou falar. Se no dia da minha morte forem chorar de vocês, não chorem na toda, chore um pouquinho de cada vez. A ninguém eu posso cumprimentar porque a minha mão já estará inerte. Mas por causa da fraternidade, pega ela e aperte. Tem que chorar, chora. Porque no último dia não vai chorar. Chora de gratidão, chora de amor, chora de prosseguir, como disse o pastor. Glória a Deus. Muito obrigado, Deus, pela divina presença do Senhor, que todo momento, com os membros dessa igreja, aniversariante. Glorioso Deus, todas as pessoas que entram e saem desse santuário, glorioso do Senhor, leve para as suas residências, para as suas casas, o investimento da misericórdia do Senhor na vida de cada vez.
Amém, amados irmãos. Não vai embora. Cadê ele? Paulo, é lá atrás. Não vai embora sem você comer um pedaço de bolo. Como eu falei ontem, aniversário não tem bolo. O nosso bolo não é o bolo. Como eu falei, não, é bolo de massa mesmo. Então, não vai embora, vai aqui na NEC, aqui e come um pedaço de bolo em nome do Senhor Jesus. Vamos ter pé. Fiz lá na frente do nosso meu amigo, pastor Eduardo, que vai dar bem a apostólica essa mão. Pastor Dudu, já conhecido. Uns amigos de longa data. Agradecendo a Deus por 36 anos de existência, que Deus continue abençoando a vida dos irmãos, com poder e graça, a fim de que a obra de Deus possa prosseguir, como pregar, aqui nessa localidade, atingindo a vontade de Deus, atingindo o coração dos irmãos que precisam ser alcançados pelo Evangelho de Cristo. Nós vamos orar, mais uma vez, agradecer por esse momento. Pai bendito, muito obrigado a Deus por estes momentos passados aqui, que a mão poderosa do Senhor continue a nos guiar, nos orientar, nos conduzir, Pai, a fim de que, através de nós, Deus, a Tua palavra chegue ao coração daqueles que necessitam. E agora, Deus, que a graça maravilhosa do Senhor, que o amor bendito do Senhor continue conosco, Deus, durante toda a nossa existência por aqui. E que o Santo Espírito, Senhor, nos continue conduzindo as nossas vidas, Pai, até o dia da Tua volta. Nós te agradecemos por tudo que podemos realizar nesse dia de hoje,